Todos nós temos nossas referências e ídolos no futebol. E na série Ídolo do Meu Ídolo, nós vamos mostrar quem foi a principal referência na infância dos grandes craques do futebol. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Diego Armando Maradona, o maior jogador argentino de... Não, agora já levantei a polêmica aqui. Pensei no Messi, eu comecei a falar, veio na minha mente o Messi assim com a taça. E no vídeo de hoje nós vamos contar a história de Diego Armando Maradona. O grande craque argentino tinha como ídolo na infância um jogador brasileiro. É isso mesmo, parece meio estranho, mas você vai entender melhor essa história. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa história, se inscreva no canal do Esportudo, deixe o seu like e ative as notificações. Assim você fica por dentro de tudo o que a gente publicar aqui no Goleado Nostalgia e nos outros conteúdos do Esportudo. Agora vamos conhecer de vez essa história de idolatria do Maradona. Maradona teve sua consagração e conquistou o status de Deus para os argentinos com a Copa do Mundo de 1986. A atuação foi tão dominante que ficou conhecida como a Copa do Mundo de um homem só. O jogo mais marcante foi pelas quartas de final contra a Inglaterra. Maradona fez os 2 gols que garantiram a vitória da Argentina por 2-1. No segundo gol, Maradona sai de trás do meio-campo, passa por 4 ingleses, ultrapassa o goleiro e faz o gol que é considerado por muitos o mais bonito de todas as Copas do Mundo. Gary Lineker, atacante inglês que estava na partida, disse que o gol foi tão bonito que teve vontade de aplaudir, mas é claro, precisou se segurar. O primeiro gol da Argentina naquela partida foi um gol icônico, conhecido até hoje como a mão de Deus. Maradona subiu para disputar uma bola com um goleiro e, usando a malandragem e picardia argentina, tocou com a mão para o fundo da rede e garantiu o empate que depois terminaria na classificação dos hermanos para a semifinal. Após o jogo, o craque argentino teria afirmado: "Fiz o gol um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus". Maradona também é reverenciado em Nápoles, na Itália. Depois de uma passagem um pouco apagada pelo Barcelona, o jogador foi para o Napoli, onde conquistou uma Copa Itália, 2 campeonatos italianos e uma Copa da UEFA. A idolatria é tanta que depois da morte do jogador, o estádio São Paulo passou a se chamar Estádio Diego Armando Maradona. Mas antes de tudo isso, Maradona já impressionava quando criança nos campos da Argentina. Aos 8 anos de idade, ele já brilhava nos jogos locais e aos 14 assinou contrato com o Argentinos Júniors. Com menos de 16 anos, Maradona estreou no campeonato profissional argentino e meses mais tarde foi convocado para defender pela primeira vez a seleção do seu país. Mas quando o futebol ainda era uma brincadeira na Vila Fiorito, em Buenos Aires, o pequeno Maradona tinha como grande ídolo um brasileiro. A inspiração do jovem era Roberto Rivelino. Certa vez, falando sobre Rivelino, Maradona disse: "Ele era tudo que eu queria ser como jogador de futebol. Dribles perfeitos, passes espetaculares, tiros imparáveis, todos com o pé esquerdo. Você poderia ter cortado o pé direito fora, porque ele fazia tudo com a esquerda, o que achava simplesmente maravilhoso". A idolatria de Maradona por Rivelino começou na Copa de 70, quando o argentino tinha apenas 9 anos de idade. Ele via os jogos da seleção brasileira, mas não ficava de olho em Pelé. Ele reparava mais nos movimentos do camisa 11 daquela seleção. Ahora, a mí salía Rivelino a la cancha y Pelé iba para allá y yo iba con Rivelino. ¿Por qué eso? Por zurdo, por izquierdo, por la elegancia. Canhotos e rebeldes, dribles perfeitos, características e semelhanças dos 2 craques do futebol. A revista britânica 442 elegeu os 13 jogadores mais descolados da história do futebol, e Rivelino estava na lista. O craque brasileiro foi descrito assim pela revista: Pelé era a estrela indiscutível, Carlos Alberto o capitão inspirador e Jairzinho o artilheiro, mas ninguém resumiu o brilhantismo e o estilo do time do século do Brasil de 1970 como Rivelino. Havia algo na combinação de pé esquerdo lânguido, meias arregaçadas e bigode de estrela pornô, que gritava descolado. Companheiro de Maradona no Napoli, o atacante brasileiro Careca disse que uma vez chegou a ver Maradona se ajoelhar para beijar os pés de Rivelino em um encontro com o grande ídolo. Rivelino era o camisa 11 da seleção brasileira que encantou o mundo na Copa de 70. Na época, com 24 anos, o jogador fez 5 jogos naquela Copa e marcou 3 gols. E foi logo na primeira partida contra a Tchecoslováquia, no primeiro gol do Brasil na Copa, que Rivelino ganhou o apelido que o acompanharia pelo resto da carreira:
patada atômica. Rivelino soltou uma bomba de perna esquerda que mal deu para o goleiro da Tchecoslováquia sair na foto, e assim começou a virada do Brasil naquela Copa. Na final contra a Itália, diante de mais de 100 mil torcedores no Estádio Azteca, na Cidade do México, ele não marcou, mas deu o passe para o primeiro gol do jogo, marcado por Pelé de cabeça. Naquela final, o Brasil venceu a Itália por 4-1, conquistou o tricampeonato mundial e o título de melhor seleção de todos os tempos. Mas o mais curioso é que Rivelino não conseguiu comemorar com os torcedores que invadiram o gramado. Extenuado e emocionado pela vitória, após o apito final, ele desmaiou no gramado. Vencer foi tão emocionante que desmaiei após o apito final. Produzimos a perfeição do futebol, disse o craque. Rivelino também é ídolo de dois grandes clubes do futebol brasileiro, Corinthians e Fluminense. Pelo Corinthians foram 10 anos de serviços prestados, de 1965 a 1974, onde ficou conhecido como Reizinho do Parque, mas também é um dos ídolos mais injustiçados da história do Corinthians. Após fazer outra boa campanha pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 74, Rivelino voltou ao Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista. Liderando a equipe tecnicamente, Riva conduziu o timão até a final do campeonato, mas a habilidade e a perna esquerda mágica do camisa 10 não foram suficientes para garantir o título, que ficou com o Palmeiras. A derrota manteve o Corinthians na fila de 20 anos sem títulos estaduais, e a pressão caiu toda sobre o principal jogador da equipe. Rivelino então foi buscar novos ares e em janeiro de 75 se transferiu para o Fluminense. No clube carioca, ele comandou a máquina tricolor, chegou 2 vezes à semifinal do Campeonato Brasileiro e foi campeão carioca pelo tricolor das Laranjeiras. Rivelino era conhecido pelo chute potente, pela técnica apurada e o estilo rebelde, já mencionado por Maradona. Além disso, tinha dribles desconcertantes. Certa vez, Carlos Alberto Torres, companheiro na seleção brasileira, disse que era difícil descrever o quão bom Rivelino realmente era. Além disso, o craque brasileiro é o inventor do drible elástico, usado até hoje por grandes craques do futebol mundial. Rivelino uma vez brincou com um amigo de seleção brasileira, Pelé, dizendo que o companheiro de seleção não fazia o elástico por não ser habilidoso o suficiente. Craques, gênios, rebeldes e ídolos. Em sua autobiografia, Maradona relata o seguinte: sempre o menciono como um dos maiores de todos os tempos. E quando eu digo isso, as pessoas ficam surpresas. Não sei o porquê. Era a elegância e a rebeldia em pessoa para entrar em um campo de futebol. As coisas que me contam de Rivelino são incríveis. Entre Maradona e Rivelino, o craque da seleção argentina sabe muito bem quem escolher até no Paro Ímpar. Confere aí. Melhor, Maradona ou Rivelino? Rivelino, tranquilo. Maradona e Rivelino estão no mais alto patamar dos camisas 10 da história do futebol. Os dois representam em campo a elegância, genialidade e rebeldia característica dos melhores canhotos. E você, quais ídolos e relações de idolatria você gostaria de ver aqui no Goleada Nostalgia? Deixe aí nos comentários. E claro, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e siga o Expor Tudo e o Goleada nas redes sociais. Nos vemos no próximo Goleada Nostalgia. Até lá!